Amigos do Flatout, a gente vai encarar agora uma viagem de 5 horas saindo daqui da região de Los Angeles e indo para o Scotts Valley, uma região que fica aí quase chegando em São Francisco, fica 1 hora para baixo de São Francisco. E por que eu vou encarar essa viagem tão longa? A gente vai para um lugar chamado Canepa. Se você é um gearhead realmente aficionado por Porsche de corrida e tudo mais, você já sabe exatamente do que eu tô falando. Mas se você não conhece esse termo, mas você gosta de carro de corrida, gosta de carros como Audi 4, BMW M1, Porsche 356, 959, 917, Porsche de Can-Am, RSR, Carrera RS, tudo esse tipo de coisa, então, cara, se prepara que esse vídeo vai ser uma overdose, sério mesmo, e justifica esse passeio que eu muito recomendo para você, se você por acaso estiver na região de São Francisco ou mesmo saindo de Los Angeles, que nem eu, aí mas realmente tem que ser um pouco mais fã para encarar uma viagem de 5 horas. Pra gente chegar nesse destino, eu tô a bordo de um Mini Cooper Countryman SE All4. Pode chamar direto de Countryman PHEV, que todo mundo vai entender, que é o veículo híbrido, a versão híbrida do Countryman. Um carro bem interessante mesmo, ele tem, especialmente nessa versão 2019, que as baterias cresceram um pouco, passaram de 7,7 kWh para 10, e aí com isso o veículo está com uma autonomia que roda no modo só elétrico por quase 40 km, mundo real, né? O declarado está na casa de 50. E aí você consegue recarregar ele de várias formas, né? Modo plug-in mesmo, né? Plugando, tomada aí na rede doméstica ou rede de corrente direta, aí que tem os pontos de recarga em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, ou utilizar o próprio motor a combustão. Você seleciona inclusive o modo aqui por essa tecla que está aqui ao lado do botão Start, né, no carro que se liga aqui. Aqui do lado tem um botão que você programa o que você quer fazer com a força elétrica. E aliás, coisa interessante, motor 3 cilindros na dianteira, né, o turbinado aí modular, já bem conhecido pelos donos de Mini Cooper dessa geração F56, e a tração traseira, por isso All4, é do motor elétrico, totalmente só do motor elétrico. Então é como se fosse o Porsche 919 invertido, vamos dizer assim, né? E por meio dessa tecla aqui, você escolhe o que você vai fazer. Se você quiser que o motor a combustão ajude mais a recarregar, ou se você quiser, por exemplo, usar mais um modo elétrico ou deixar aí o sistema para decidir o que fazer, aí você entra, escolhe no modo aqui, esse aqui é o modo Save, aí você escolhe esse outro modo aqui, que é o Auto Redrive, que aí ele vai, aí você vai decidir aí o que fazer. Mas é uma experiência bem interessante, e é lógico, como todo veículo híbrido, ele recarrega as baterias também com energia cinética. A hora que você tira o pé do acelerador ou quando você freia, ele já entra no modo Charge aqui, e a gente consegue acompanhar pelo cluster aqui do lado esquerdo o que acontece em relação ao nível das baterias, em relação ao uso que você está fazendo. O carro sem dúvida é interessante porque no vai e vem de trabalho, uso diário, você simplesmente não precisa abastecer, né? Você simplesmente recarrega o carro, consegue voltar do trabalho se você é um cara que mora na cidade. Não deixa de ser interessante. E interessante também vai ser o que vocês vão ver a partir de agora. Caras, imagine uma empresa capaz de restaurar um carro como um Porsche 917 ou um BMW 1M, aqueles de corrida, ou carros como o Ferrari 275 GTB, Mercedes-Benz 300 SL, o primeiro de todos os Duesenberg fabricados, um Model A, se não me engano, de 1920. Tudo isso numa empresa só. E vale lembrar, não só restaura no caso dos carros de corrida, como deixa eles em condições competitivas para participar de eventos como os de Goodwood, como o Rolex Monterey Sports Union. Esses são os caras da Canepa, por isso que eles têm essa fama mundial. Mas mais do que isso, os caras têm uma coleção de carros de corrida de simplesmente cair o queixo. A gente vai olhar tudo isso a partir de agora. Logo que você entra aqui, você já é recebido por um dos 6 356 que tem nesse espaço aqui. Se você acha que aqui é a coleção, aqui é o museu, não, você está enganado, cara. Aqui é a parte dos carros à venda aqui na Canepa. Eu não sei nem por onde começar. Vamos começar com 360 aqui, só para vocês sentirem o nível do drama. Olha aqui, tem um Sport 4 fazendo companhia para aqui, para um
M1 com 35 mil quilômetros rodados. E logo do lado aí a gente tem o 911 ou seria o 912? 911T, classicão, perfeito, absolutamente todos os carros em mais absoluta condição de exposição. Carros todos aqui são concurso. Cara, não sei nem por onde começar. Começar por esse M1 aqui que tá na minha cara. É tanto carro legal que eu vou ter que fazer uma geral muito rápida. Aqui a gente tem o Sport 4, caras. Aí, Gustavo, você que tá fazendo o projetaço aí. Olha só o que a gente tem aqui. Cara, que carro maravilhoso. Clássico demais. Olha o entrecho desse carro, que coisa incrível. Dá uma olhada aqui no interior. Olha só aqui, 300 SL Roadster, branquinha. Interior Bordeaux, que classe, hein, meu? Vou mostrar pra vocês o interior aqui. Esse carro maravilhoso, olha isso. Olha isso, que coisa saborosa. E essa vista que tá ali atrás, né? É muita coisa legal aqui. Sabe quando tem muita visita e o cachorro, tipo um Golden, fica alucinado? Eu tô me sentindo assim, eu preciso organizar meus pensamentos aqui que eu fico acelerado. É muita coisa legal. Aqui a gente tem um Lister, motor Corvette. Olha só, que projetaço animal de época. Esse carro aqui, inclusive, já é elegível participar dos eventos de Goodwood. Então, se você for um cara aí com a bala para comprar um motor 327 de Corvette, você consegue participar aí do Members Meeting dentro dos eventos. Ferrari Mondial aqui na nossa frente, não exatamente um clássico, né? Tem, dentre outras tantas opções mais interessantes, mas o carro está em estado tal impecável que não tem como você passar indiferente. E atrás dele, olha só o que a gente tem atrás desse cara aqui, mano. Carrera RS 964. Do jeito que eu gosto, assim. Respeito a tradição histórica, mas com aquele toque de safadeza. Uma meia gaiola aqui. Banco concha. 3.8, fuçado. Cacete, que carro incrível. Olha só que coisa maravilhosa. E aqui a gente tem um dos seis, outro dos 6356. Esse aqui é o único pré-A que a gente tem aqui. Inclusive aquele do Maurício Marques, eu acho que inclusive é dessa cor também, né? O interior dele acho que é azul do mal, mas tá aqui. 2 356 pré-A vistos aí no período de um ano. E esse Carreira 2, inclusive, aqui tem uma coisa interessante que é a cor dele, que é o famoso Slate Grey, né? É a cor, inclusive, do 911 que o Steve McQueen tinha. Aliás, o Steve McQueen, quando chegar lá em cima, na parte realmente do museu, eu vou falar pra vocês uma história muito, muito interessante. Olha que carro maravilhoso. Slate Grey com interior Bordeaux. É tanta coisa legal pra ver aqui que eu tô meio perdido aqui, pra não ficar uma coisa muito longa. Aqui, outros 356. Já cabrio. Do lado aqui a gente tem um outro 356. Esse aqui, se eu não me engano, é um Super 90. Exatamente, Super 90 GT. Esse aqui já com a carroceria aliviada, né, em alumínio. Mas ele não tinha o comando 4Cam. Foi previsto para ele, mas não foi, a Porsche não levou adiante a ideia. Então ficou um carro meio híbrido, né, um super lightweight, que eu vou ficando, que o 4Cam era mais pesado. E aqui você tem dois Cobras originais, não são réplicas, tá? Então aqui a gente tem um 289, dá pra perceber aqui pelo paralelo um pouco mais estreito. Aqui a gente tem um Big Block 427. Se assistiu Ford vs Ferrari, aí você vai estar bem familiarizado. Eu pessoalmente gosto mais desse aqui, sabia? Eu acho, primeiro porque todo carro Big Block é bem difícil, é bem ruim de ser pilotado, porque o nariz fica muito pesado. É muito torque para circuito misto, não dá certo muito. É mais rápido sem dúvida, mas a experiência com o 289 é mais legal. E esse com essas rodas pretas ainda de magnésio tá uma coisa, tá uma loucura. Sendo Cobras originais, carroceria de alumínio, né? AC. Olha que coisa incrível. E agora aqui o do 427. Dois Shelby Cobra lado a lado, quem diria, hein? E o Ford GT ali do lado. Quase carente, quase sendo ignorado no meio de tantos clássicos. Desculpa, Ford GT, não vou dar muita audiência pra você, porque está do lado de um Carreira RS 2.7. E aí fica difícil. E do lado dele a gente tem o 930. E do lado dele a gente tem o RSR. Puta que pariu, fica difícil de controlar aqui, meu, o ânimo. Um GT2 997. Gente, isso aqui não para. E aqui a gente tem outro 356, que já é uma versão meio hot rod. Eles chamam de Outlaw, né, com uma preparação meio estilo de época, que se fazia aqui nos Estados Unidos, né, pessoal, cultura de modificação sempre muito presente. Esse Carreira RS maravilhoso. Vamos chegar aqui nesse 930. Aliás, acho que tem um exatamente nessa configuração,
no Brasil, eu lembro de ter visto. O RSR eu vou dar uma passada rápida, eu vou falar mais sobre o RSR lá em cima, no andar do museu, porque a gente tem outro RSR lá. Pra mim, é um dos meus favoritos de todos os Porsche da história. E o fato de ele ser aspirado, pra mim, deixa ele mais incrível. E aqui a gente tem um split window EO6. Fala, caralho, Lancia Delta Integrale Evoluzione ali. Aqui o negócio não tem fim, cara. É uma coisa... Você fica que nem, como eu falei, que nem um Golden cheio de visita querendo brincar com o cachorro, porque é muita coisa legal por minuto, por segundo para você olhar. Mais um 356, mais um 356 Slate Grey. E olha só. Ah, Lancia Delta, olha só que maravilha. O estado desse carro, cara, assim, é ridículo o estado do carro. Tá uma coisa de louco isso. E esses paralamas, meu... Vamos dar uma olhadinha na cabine dele. Totalmente anos 80, olha que coisa legal. Instrumentação amarela. Olha os bancos, a porção dos bancos, que interessante. Bem a estética da época, né? Os ferrais, esse couro perfurado, com esses gomos fundos, né? Que era uma coisa que transmitia sensação de luxo. Essas rodas também são sensacionais. Nossa, olha o estado desse carro, gente. E aqui a gente tem um Triumph Stag, uma cor muito legal, um beterraba. Talvez a câmera não faça justiça à cor do carro. Uma cor muito, muito rebelde, muito legal mesmo. Caras, aqui a gente tem um Mustang Shelby GT 350 66. Dá pra ver porque tem essa janelinha aqui de acrílico, né? O 65 são aquelas gradinhas. E é um Hertz, né? Esse aqui é um dos poucos vermelhos. Quase todos os Hertz eram pretos com faixas douradas. E esse daqui é um dos poucos vermelhos que foram fabricados. Olha só o estado do carro, que coisa maravilhosa. Mustang Fastback eu não vou dizer que é carne de vaca, ainda mais sendo um Hertz, né? Mas eu vou passar um pouquinho mais rápido, só mostrar o interior aqui pra vocês rapidinho, porque atrás dele vocês viram, né? Se vocês não viram, olha só, 959. Aqui, se sabem, como falei na introdução, a Canepa é a autoridade máxima no mundo sobre 959. Então, e esse carro aqui, totalmente original, estado pristine, quilometragem baixíssima. Esse carro estava numa coleção no Japão, se eu não me engano. Caramba, gente, o 959 aqui na minha frente. Cara, vocês tinham que estar aqui, é uma coisa muito alucinante. O estado do carro, olha o couro como que tá do carro, olha isso. Eles chamam de showroom state, né, como se estivesse numa concessionária na época. Vou mostrar um pouquinho aqui da traseira dele. E essa visão dos sonhos aqui, né? Você não sabe nem para onde olhar, cara, é muita coisa. XJS V12. Ali a pagodinha, né, que é um carro incrível e que acaba ficando pequeno perto desse acervo que a gente tem aqui. E acreditem só que a gente tem aqui, a gente tem um Skyline GTR, caras. E um V-Spec 2, não é qualquer coisa não, com 35 mil quilômetros. René, tá aí, ó, tá te esperando, hein? Se já não tivesse o seu, olha esse daqui, cara. Tá à venda, meu. Que coisa. Vou mostrar ele por dentro. Ele tá num cantinho muito apertado aqui e tá bem escuro. Eu não sei se vai dar pra ver alguma coisa da cabine, mas o carro tá simplesmente... Eu vou mostrar um detalhe aqui da borracha pra vocês verem, ó. Isso é um carro novo. O estado das borrachas, dos tecidos. É aí que você vê se o carro tá em condição pristine, né? Porque pintura você sempre consegue restaurar, né? Mas borracha é muito difícil. E aqui do lado a gente tem nada menos que um Camaro 67 de Transan. Olha a presença desse carro aqui, cara. Assim, puta, eu fico arrepiado, meu. Olha isso. Tá muito apertado aqui para conseguir mostrar para vocês os detalhes que esse carro merecia. Olha só. Sem para-choque, duto ali de ventilação para os freios. Nossa. De fato, esses são Goodyear Blue Strike, tá? Eu vi aqui mais de pertinho. São os pneus que o Shelby cobre de corrida, os carros de Fórmula 1 utilizavam. A luz tá bem ruim aqui, acho que vai dar pra olhar rapidinho aqui na cabine só, mas dá pra ver que ele é bem completo de forrações, né? A Transan era bem restritiva nesse sentido, o carro tinha que ser todo de lata. E justamente essas restrições que levaram os caras a técnicas como o banho de ácido que davam na carroceria para deixar ele mais leve, né? Então vou dar mais uma flutuada aqui pela loja. Eu sei que vocês não vão reclamar da gente dar essa caminhadinha aqui novamente, né? Aliás, aqui desse lado aqui, eu acho que aquele carro preto é outro Carrera RS e tem outro 930, um vermelho ali, vocês estão vendo? Lá no fundo. E lógico, 959 aqui roubando todos os olhares, eu sei. Até o 350 Hz fica pequeno perto dessa presença. É um sonho, né? Na boa.
Vamos dar um 360 aqui. Olha só. Que coisa espetacular, né? Vocês não viram ainda o andar de cima. Ali o negócio fica sério, caras. Eu acho que eu não mostrei o interior do 1M. Vamos lá? Dar uma olhadinha? Pra despedir aqui desse showroom sensacional. Cara, esse carro eu nunca tinha visto pessoalmente. É muito legal. E eu imaginava que ele fosse pequeno mesmo. Ele tem uma pegada meio Lotus Esprit, né? De proporção. Talvez um pouquinho maior só. Olha o estado dos plásticos. Das forrações. Que coisa espetacular. E lá no fundo a gente tem a duplinha de Shelby Cobra. Mas vamos pra cima que tem mais coisa animal pra vocês verem. Vamos começar com a pedrada na cara? Vamos começar com um Porsche 917 na minha frente. Golf, equipe de John Wilder. Vocês não fazem ideia como esse carro é incrível de perto, quão extremamente baixo esse carro é. Vocês viram nosso vídeo Ford versus Ferrari, né? Que se você não assistiu, aliás, assista tanto o filme quanto o vídeo que eu e o Léo a gente gravou. E a gente tá falando naquele vídeo de uma época imediatamente anterior a essa daqui, né? A Porsche entrou de vez na categoria Sport Protótipo a partir do fim dos anos 60, né? Pelo menos na categoria principal. Antes eles competiam com carros menores, né? E esse carro aqui tomou vantagem aí dos novos regulamentos que surgiram aí no fim da década de 60. Esse carro tem um motor de 4,5 litros e uma arquitetura extremamente avançada, extremamente arriscada. Olha isso aqui, é difícil de mostrar, mas a linha do volante, ela tá quase com a linha do eixo. Na verdade, o piloto, os pés do piloto estão na frente da linha do eixo. Sabe o que acontece numa porrada, né? Mas se você sofreu um acidente com o 917 e seus pés sobreviverem, talvez seja bom você torcer para o roll cage segurar bem, porque dentro dele circula óleo. É uma forma que os caras encontraram de arrefecer o veículo. Então imagina a fornalha que não ficava esse carro aqui. Sem dúvida, uma coisa incrível, incrível. É de arrepiar de ver esse carro aqui. Esse aqui é a versão de cauda curta, né, o 917K. Esse aqui em específico foi pilotado pelo Pedro Rodrigues, pelo Léo Kikkonen, venceu as 24 horas de Daytona de 1970. E quando a gente vem para cá por lado, a gente tem a evolução mais extrema do 917, o famoso carro da Can-Am, né, 917/10. Caras, esse carro aqui tem mais ou menos 1.150 cavalos, 1.150 cavalos. Tudo isso que tem em volta aqui do piloto, do lado direito e do lado esquerdo, é gasolina pura. Dois tanques imensos aqui e aqui. Dificilmente você vai ter um carro mais extremo de competição do que isso aqui. Os campeonatos da Can-Am era basicamente assim, a regra não tem regra. Era praticamente isso. E a gente está justamente nessa transição, né, da aerodinâmica, né? Então, se você pegar aqui no 917, a gente tem um conceito bem mais rudimentar e mais romântico, né, de design. Muita sustentação aerodinâmica, né? Pilotos como Vic Elford reclamavam que carros como esse daqui levantavam a dianteira ou a traseira com mais de 350 km por hora na retornal de R. E aqui a gente tem um carro já mais eficaz aerodinamicamente, mas um carro completamente assassino e muito difícil de ser guiado, com um diferencial traseiro travado, inclusive, porque era tanto torque que nenhum sistema autoblocante dava conta. Meu Deus do céu, olha isso. Vocês estão vendo as turbinas aí, a caixa de transmissão exposta, muita pornografia. E do lado a gente tem a evolução mais refinada do conceito básico do 917, aí aqui sim a gente chegou à maturidade do conceito do carro, né? Então aqui a gente já tem todos os conhecimentos aplicados de aerodinâmica. Então esse aqui já é um carro asa, todo o assoalho desse carro ele já forma um grande duto aerodinâmico. Então eu acho que vai ser muito difícil de mostrar porque tá muito escuro ali, mas vocês lembram da história do carro asa, né? Esse aqui é bem parecido, na verdade é a mesma coisa. Então é como se aqui embaixo de cada um desses lados aqui você tem um túnel. O carro inteiro vira um difusor, na verdade, né? Os carros de competição hoje em dia tem um difusor ali na traseira. Esse aqui não. Literalmente o carro inteiro é um difusor. Se eu não me engano, o Maurício Sala, grande Maurício Sala, pilotou esse carro aqui, não esse modelo em específico, mas um Porsche 962, dentre outros mitos de Le Mans. E aqui a gente tem a evolução, vamos dizer assim, dos Porsches de corrida, de provas de longa duração, de asfalto da década de 70. Então aqui a gente tem um Porsche RSR 911, né? Talvez um dos meus carros favoritos da marca. Muito conhecido também pelo aquele campeonato International Race of Champions. Inclusive o Emerson Fittipaldi competiu com esse carro aqui também. Não esse em específico, né?
um outro modelo. Esse aqui é a fase aspirada ainda. Se não me engano são 3 litros, um motor, uma pegada bem crua aqui, bem race car ainda, década de 70, mas já com essa transição de você ter bastante grip, pneu slick largo atrás, uma bitola extremamente agressiva, não sei se eu consegui mostrar porque falta espaço aqui. Em termos de tamanho de caixa de roda aqui atrás, dificilmente você consegue ser mais extremo que esse RSR. E aí para cá a gente tem já o que eles chamam de Porsche 934 e meio, né, que já na fase turbinada. Aqui esse carro foi competir nos Estados Unidos, né, campeonatos IMSA, e na verdade nesse carro aqui já tem uma série de componentes do 935, que é esse carro que está aqui do lado. A gente vai falar em detalhes daqui a pouquinho, inclusive porque tem outra unidade numa evolução posterior ali. Mas esse carro aqui meio que é uma mistura, vamos dizer assim, da pegada mais old school, né, do RSR, do 934, mas já com aerodinâmica, rodas turbofan, já um aerofólio simplesmente gigantesco aqui atrás, mas ainda com carroceria de Porsche, né? Aí quando virou 935 mesmo de vez, aí ele ganhou aquele body kit lá tão famoso aí pela Kramer e outras equipes, né? Então aqui do lado a gente já tem aqui a evolução. Na primeira fase do 935, vocês vão ver no modelo que eu vou falar e apresentar daqui a pouquinho, a gente tem um aerofólio mais pronunciado na traseira, que a gente tem quase uma versão low drag, vamos dizer assim. É um carro esquisito, é lógico que ele fica desproporcional, né? Como todo carro dessa área aerodinâmica da década de 70, baseado em carro de produção, né? Sempre fica um balanço dianteiro imenso e para trás também. E por que todos esses carros aerodinâmicos da década de 70 tem esse balanço imenso? Porque são baseados em carros de produção, né? E você precisa de downforce na dianteira, e para isso uma forma é você mitigar a sustentação aerodinâmica. Então você precisa aqui ter uma extensão para frente para você conseguir fazer um splitter aí bem avançado para a dianteira, fora outras necessidades de arrefecimento e afins. Então é muito difícil você não ter um carro dessa época que tem essa dianteira tão pronunciada. E aqui a gente tem dois ícones da década de 70. Vou começar pelo massacrante Porsche 935. Esse carro aqui, para vocês terem uma ideia, das 370 provas que o 935 participou, né, nos Estados Unidos, na Europa, ele ganhou 123. Os caras da Porsche basicamente pegaram o 930, né, que já competia, e fizeram uma versão ultra extrema. Vocês conseguem ver, por exemplo, a largura da carroceria. Os caras realmente levaram ao limite, né? Lembrando que a década de 70 era isso, né? Algumas categorias não tinha praticamente nenhuma restrição em termos de regulamento, então eles podiam pirar a batatinha à vontade. Desenvolveram um motor aí de 3.5 litros para lá de 800 cavalos, quase 900. Um carro super leve, com esses trechos minúsculo do 911 ainda, né? Então vocês imaginam o que não é pilotar esse carro, a bomba que não é. Esse carro deve tentar te matar a todo instante, literalmente. Como todo carro da década de 70 era muito do Tusnaka para lá e para cá, para tentar escoar o máximo de aerodinâmica. Cara, esse carro com a presença muito agressiva. E tem um detalhe muito legal, essas rodas, né, para você ter um escoamento aerodinâmico, são demais, meu. Muito legal mesmo. E aí aqui atrás a gente tem essas turbinas KKK imensas. E elas ficam totalmente visíveis, totalmente expostas. E nas provas noturnas, né, de longa duração, 24 horas de Le Mans, os 1000 km de Nürburgring, você via tudo aceso aqui atrás, parte de escape. Então era bem intimidador. E aqui do lado a gente tem o Lancia Beta Monte Carlo Turbo, um carro também muito curioso, totalmente italiano no máximo dos sentidos possíveis, né? Então a gente tem um motor que foi desenvolvido pela Abarth, uma carroceria desenvolvida pela Pininfarina e o chassi pela Dallara. Então, e esse carro específico, olha só os nomes que a gente tem aqui: Riccardo Patrese e Michele Alboreto. Então é mais italiano que isso é impossível. E olha como esse interior desse carro é seco, minimalista, não tem quase nada aqui. Não é à toa que esses carros eram verdadeiros widowmakers, né? Fazedores de viúvas. Que hoje qualquer carro regional de competição de turismo é mais seguro do que um carro desses aqui, que extremamente leves, né? Eles são grandes, são muito largos, mas são carros aí que, vou chutar aqui, mas que estão aí na casa dos 800 quilos para menos. Mas a presença impressionante, sem dúvida nenhuma.
falando em dianteira pronunciada, aqui a gente tem praticamente a concepção perfeita do estereótipo de um carro de corrida buscando explorar essa questão aerodinâmica dessa época, fim da década de 70. Olha o tamanho do balanço desse Corvette. Então, eles fizeram realmente, acentuaram muito essa frente de cunha. Então, a gente tem um splitter extremamente pronunciado para frente para realmente reduzir o máximo possível a sustentação aerodinâmica. Outra solução clássica, além dos dutos NACA, né, lógico, para admissão de ar, aí do filtro de ar, a caixa está bem aqui atrás. Outra solução muito clássica está justamente nisso aqui, ó. O radiador praticamente na horizontal, ele recebe ar da frente, escoa por ali e sobe pelo scoop. Uma solução que a gente vê já em carros como o próprio Porsche 917 está ali atrás, mas obviamente o radiador ali é de óleo, né? Mas você, por exemplo, o Ford GT40 já tinha essa solução também, então vários outros carros começaram a aplicar essa solução. Então, duto NACA, dianteira pronunciada e asas traseiras imensas, indo muito para trás do eixo traseiro para você acentuar o efeito alavanca em relação ao eixo, né? Quanto mais distante, maior vai ser a força exercida daquele cara ali em direção ao eixo traseiro. Por isso que você vê os carros de Pikes Peak, todas essas categorias que têm regulamentos muito liberais, você vê pela distância da asa traseira em direção ao eixo traseiro, né? Ou a extensão da dianteira. E outro clássico é você ter essas caixas imensas, esses body kits aí que hoje muita gente está fazendo revival em carros de rua por uma questão estética, todos eles com essa preocupação de você escoar o fluxo aerodinâmico, né? Então todos eles também têm essas cortinas, a questão de louvers, tanto aqui na lateral quanto aqui em cima para você sangrar o ar que tende a se acumular aí nas caixas de roda. Especificamente esse carro aqui eu não tenho muita informação, eu não confesso para vocês que eu não sei. Estou vendo o adesivo da IMC e GTE, então é um carro que certamente competiu na década de 70. Agora eu vou mostrar para vocês aqui alguns carros de velocidade no asfalto de turismo, tipicamente americanos. Aqui a gente tem o AMC Javelin de 1970, Team Penske. Para 1970 os caras mudaram, né? Nesse carro, Team Penske corria com os Camaros, né? E para essa temporada os caras partiram para esse carro que tem um trecho super curto. E a Penske, com toda a expertise dos caras, levaram esse carro aqui, que era um lado B, que ninguém acreditava muito, para o segundo lugar no campeonato. E se não me engano, na temporada seguinte, inclusive, eles venceram. E aí, lógico, tinha várias, vamos dizer assim, sacanagens que os caras faziam em todas as equipes, né? Então, banho ácido nas carrocerias. Esse carro em específico, ele tem discos nada menos de Porsche 917. A Penske estampava números de part number da AMC para passar na inspeção. Então, essas coisas que fazem parte do folclore do automobilismo. Dá uma olhadinha aqui na cabine, extremamente simples, rudimentar, legal as contagiras inclinada aqui. Então aqui a gente pode assumir que 7.000 rotações devia ser a rotação de troca ou mais, que está virado para essa posição, né? Cabine sensacional, muito simples, carro maravilhoso, condição perfeito estado. Aqui a gente tem o Austin Healey, é um carro pequenininho, uma passada bem rápida nele. Ao lado a gente tem um Abarth de corrida, né? Um Berlina Corsa. É legal esse carro aqui, além desse radiador imenso aqui na frente de óleo, ele corria com a tampa levantada, aqui já é uma versão mais sofisticada, né? Já é mais aerodinâmica, uma tampa fixa, mas as primeiras versões corriam com a tampa levantada. E aqui do lado a gente tem nada menos do que um Ford Torino Cobra de Richard Petty, que estava meio pé da vida aí com a Plymouth, porque o desenvolvimento começou com o Charger 500, né, para deixar os carros mais aerodinâmicos, e ele estava correndo com um carro que não era muito competitivo. O Plymouth dele já tinha aí uma certa deficiência aerodinâmica e a Ford estava avançando e convidaram os caras e o Richard Petty topou. Então essa aqui foi a primeira vez, se não me engano, que o Richard Petty não correu com um carro da Chrysler na NASCAR. Essa cor totalmente assinatura, né, do Richard Petty. Dá uma olhadinha aqui na cabine, rudimentar como sempre, né? Bem parecido inclusive com a cabine do Javelin de Trans Am que a gente viu, né? Roma Muri. Olha interessante essa barra, esse tubo de reforço estrutural correndo por baixo nosso alho aí, para dar ideia aí pra gente que gosta de umas encrencas. Dá uma afastadinha aqui para mostrar um pouquinho mais do carro, sem dúvida um espetáculo. E ali, lá no fundo, a gente tem um outro carro da NASCAR. A gente tem uma evolução do Monte Carlo, uma versão mais aerodinâmica, campeonato de 87, de ninguém menos do que Dale Earnhardt. Olha só
Assim, o conceito basicamente é o mesmo daquele carro, né? Praticamente se passaram aí, quantos tempos passou? Quase 20 anos, e o conceito do carro é essencialmente o mesmo. Lógico, ficaram mais aerodinâmicos, mais rápidos, os pneus evoluíram, os motores evoluíram, mas nem tanto, né? Até pelas quantidades de restrições que surgiram de regulamentos, então os motores ficaram menores, mais restritos de fluxo, né? Mas então o ganho foi só nos detalhes mesmo. Mas a essência do carro, apesar de ser menor, é basicamente a mesma. Uma olhadinha aqui na cabine, e o conceito basicamente o mesmo, mas aqui a gente já tem um engraçado conta-giros que não está rotacionado, né? Aqui nessa época aqui, esses carros, eu vou chutar aqui para vocês, tá? Mas eles já deviam estar girando na casa das 8.000 rotações por minuto para cima. O carro está absolutamente impecável. E aqui do lado a gente tem um Chevy V8, provavelmente de NASCAR, fim da década de 90. Agora, esse aqui é um carro bastante curioso, porque esse foi o carro que dividiu a carreira do Steve McQueen. O ator Steve McQueen, conhecido aí de Bullet, 24 Horas de Le Mans e outros grandes clássicos de Hollywood, como, por exemplo, A Fuga lá do Inferno. Eu não lembro exatamente o nome em português, mas é o The Great Escape. Esse carro aqui, ele comprou em 1961, 62, por aí. O carro foi campeão do campeonato de Fórmula Júnior de 61. Tony Meggs venceu tanto o título de pilotos quanto de construtores. E aí o McQueen comprou esse carro e começou a treinar, fez, enfim, cursos de pilotagem, começou a participar de provas amadoras e chamou a atenção de ninguém menos que a própria Cooper, que convidou o cara para um test drive. E aí, exatamente antes de uma prova em Laguna Seca, o estúdio deu uma intimada no cara e falou: cara, você quer ser piloto ou você quer ser um ator? Porque havia, evidentemente, muitos riscos envolvidos, né? Vai lembrar que na década de 60, muitos pilotos morriam por ano em todas as categorias. E esse aqui foi o carro que arrancou o cara de vez das pistas, né? E depois disso, só participações esporádicas. Um carro bastante interessante. Aqui a gente tem um carro recordista de Bonneville, né? A gente tem um Ford 34 Flathead, 270 km por hora. Não, imagina, e com você lambendo aí com a sua testa aí no teto num carro desse, num deserto de sal. Esse recorde foi obtido aí em 1953. Muito interessante. E exatamente aqui atrás de mim a gente tem o único Audi desse tipo de competição de protótipo que está em condições de participar, ou seja, de estar com motor, está em condições de operantes, vamos dizer assim, operacionais. O único que está em mãos privadas, o único R15 diesel, né? Então lembra daquela guerra que aconteceu com a Peugeot, né, no comecinho, no fim dos anos 2000, desculpem, lá para 2009, 2010. Esse aqui é o carro, o único operacional. Acho que não tem nem categoria que o cara pode andar, mas num track day aí que possa permitir alguns tipos de carros especiais, os caras conseguem participar aí da Canepa com esse monstro, que de vez em quando com certeza faz o seu shakedown para não ficar parado, desculpem. Aí aqui a gente tem um Indy, um Chevy, provavelmente fim da década de 90, né? Pela aerodinâmica do carro, pelas rodas, bastante tradicional aí também essa cor da Granatelli Racing, mas eu não sou muito um cara de Fórmula Indy, então eu não consigo trazer muitas informações para vocês, exceto de que, cara, esse carro tem uma presença muito legal e eu espero que o regulamento da Fórmula 1 de 2021 traga um pouco dessa percepção aqui, desse tipo de carro. Foi muito bonito, realmente, muito vistoso. E putz, o ronco desses V8 turbinados da Indy é uma coisa de outro mundo. Sempre que eu vejo esses carros de arrancada dessa época em específico, eu penso que realmente hoje a nossa geração é muito Nutella, né? Eu confesso que eu não sei exatamente qual motor esse aqui é, me parece ser um Hurley Hemi, né? Me parece um pouco pequeno para ser, talvez acho que é muito antigo para ser um 426, mas é possível, é provável que seja um Hemi de primeira geração, tá? Ele me parece mais compacto, mas olha isso aqui, a parte que eu quero mostrar para vocês está aqui atrás. Piloto sentado atrás do eixo traseiro. E agora vou mostrar para vocês um detalhe muito sórdido. A perna do piloto, ou melhor, as bolas do piloto vão quase em contato com a carcaça do diferencial, caras. Isso aqui é o jeito mais incrível de se chegar no inferno, sem dúvida nenhuma. E com esse motor aí exatamente à sua frente. Esses carros aqui seguramente já passavam dos 300 km por hora, chegavam muito perto disso no corte de milha. Hoje os carros já passam os 400, né? Mas eu fico pensando em qualquer dano que acontecesse no motor, por exemplo, morte certa, super exposto aqui. Experiência de burnout dentro de um carro desse, como deve ser, hein? Agora eu vou mostrar pra vocês o drama
que tá aí atrás dessa porta. Vários pôsteres históricos aqui, 1000 km de Nürburgring, IMSA, Monterey Historic, Porsche 956, mas aqui atrás é onde a mágica acontece. Aqui que fica a oficina dos caras. Hoje é sábado, né? Então tá tudo fechado, mas dá uma olhada nisso aqui, caras. Putz, não sei nem por onde começar. De novo, a gente tem um 356 aqui, 2 356, 3 356 sendo restaurados. Olha só que macabro esse 300 SL todo preto. Que coisa incrível, que coisa mais bandida. Cara, que coisa maravilhosa. Aí aqui a gente tem um Roadster sendo restaurado. Ali a gente tem um 993 com paralama largo, né? Tipo um 4S, não tem a entrada do turbo, talvez só com o aerofólio do turbo. Esse carro preto aqui é o 914/6 GT, dá pra ver aí pelos paralamas alargados, né? A gente tem ali um 911 provavelmente de rally, né? Da fase G ali, né? Um G-Series, fim da década de 70 ali mais ou menos. Tá com um ducktail ali, né? Dos Carrera RS mais antigos. A gente tem um Rose lá no fundo. A gente tem um cara que parece um Rush ali, um amarelo. Difícil, tá muito longe aqui pra dizer. Não sei se conseguem ver ali, pretinho ali, tem uma Ferrari 550 que parece tão normal aqui no meio desse monte de monstro aqui. Outro que parece tão normal, tão repentinamente, é esse GT2 aqui. E a gente tem também um Mustangão, provavelmente um Big Block, alguma coisa assim. Modelo de... pode ser adesivo, nossa, achei um boss, hein? Pode ser um carro 70, não dá pra ver pela dianteira, pela traseira não sei diferenciar, no 69 de 70. Cobra, pra variar, né? Então a gente tem aqui um Big Block, né? Dá pra ver pela 1427, né? Pelo paralama largo, mesma coisa aquele verdinho ali. Possivelmente um 912, naquela cor café com leite ali. Caramba, um Bugatti B110, vocês conseguem ver? Olha aqui, ó. Caraca, desgraçados os caras, meu, que coisa incrível. Você fica até perdido e você até momentaneamente esquece que tem dois 959, um do lado do outro aqui, sendo restaurados. Aqui a gente tem um W124 e ali no fundo, meio escondido, aliás, me parece ser pelo paralama, que a gente tem um outro W124, só que um E60 AMG, hein, caras? Conseguem ver ali? Desculpem a tremelique na câmera. Cara, que coisa sensacional. E você vê o cuidado com os caras, né? Tem um monte de prateleira, não fica aquela coisa jogada em caixas. Cada um dos carros tem o seu espaço, o seu catálogo. Isso é que a gente consegue ver aqui, porque lá no fundo tem mais coisa, aqui embaixo de mim tem mais coisa e do lado de lá tem mais coisa. Aqui acho que esse carro está recebendo um tratamento mais intensivo, né? Então ele está todo, vamos dizer assim, como se fosse uma sala de UTI mesmo, né? Bem isoladinho e tudo mais. Mas olha só o pedacinho desse carro aqui. Cara, eu acho que essa porra é um 935. É absurdo. Aqui a canepa é absurda, cara. É um espaço... É um sonho isso aqui, né? É simplesmente de arrepiar. Caras, eu espero que vocês tenham gostado, porque pra mim foi uma experiência inesquecível. Foi de arrepiar mesmo. Eu até esqueci de falar uma coisa importante, que é a canepa. São aqueles caras que fizeram aquele Porsche 959 SC, aquela versão de 775 cavalos, mais ou menos, uma série de modificações, molas de titânio, rodas de magnésio aro 18. Esses são os caras, foram eles que fizeram. Os caras, na verdade, são a maior autoridade no mundo em termos de Porsche 959, né? O mundo inteiro manda seus Porsche 959 para cá, para restauração ou manutenção, como vocês viram no vídeo, né? Então só aqui a gente tem 3 959. Então, pessoal, foi uma coisa realmente incrível. Agradeço muito a audiência de vocês, ao apoio dos assinantes do Flatout. Se você ainda não é um dos assinantes, por favor, considere ser e ajude a gente a produzir cada vez mais conteúdos cada vez mais legais. Valeu, gente. Até a próxima.